Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Se você não assistiu ontem, então fica aí novamente meu feliz ano novo, que você tenha um 2024 abençoado na presença de Deus. A lição de terça-feira tem como título Um Cântico para Cada Estação. Ela fala um pouco sobre os tipos de salmos que existem e algumas técnicas literárias usadas pelos autores, né, para que assim facilite o nosso entendimento ao estudar os salmos. Por exemplo, os Salmos ele refletia a realidade do autor, mas claro, inspirado por Deus, suas dificuldades, lutas, as fraquezas humanas, mas quando é dividido, você vai encontrar hinos que falam sobre o poder, o amor, a manifestação de Deus, salmos de ação de graças que expressam gratidão pelas bênçãos do Senhor, também salmos que são clamores por libertações em meio aos problemas da vida, salmos de sabedoria, salmos que apontam para Cristo, salmos históricos também. Então, como os salmos eram poesias, essas poesias demonstravam técnicas que ajudam os leitores. Na cultura judaica, facilitava ainda mais compreender esses salmos, mas algumas delas ainda é possível, mesmo na nossa língua, o português, a gente perceber. E a autora da lição facilitou a nossa vida, trazendo alguns salmos que assim podemos perceber essas técnicas. Por exemplo, paralelismo, combinação de palavras, frases ou pensamentos, que então você vê uma simetria entre o significado das partes. E qual foi o exemplo que ela trouxe aí para nós? O Salmo 103, versículo 1, diz assim, ó: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Primeiro começou bendizendo o nome de Deus, e depois concluiu dizendo o nome de Deus. Então, a minha alma e tudo que há em mim, mostrando que todo o nosso ser precisa adorar o Senhor. Então, bendiga a minha alma e depois ele traz o aspecto de tudo que há em mim. Então, se é tudo que há em mim, a totalidade aí que a gente precisa, então, né, combinando essas palavras sobre adoração a Deus. Também as imagens usam a figura de linguagem para atrair o sentido dos leitores. E ele utiliza, então, o Salmo 17, verso 8, para facilitar o nosso entendimento. Diz, refugia-se em Deus. Então, refugia-se em Deus, essa questão do refúgio, ele fala sobre colocar sobre suas asas. Então, a proteção de Deus. Então, se está debaixo das asas, a gente lembra como a galinha faz com seus pitinhos, que ela coloca debaixo das suas asas e protege. Então, o nome disso, figura de linguagem. Também utiliza a merisma, expressão de totalidade. Você vai encontrar no Salmo 88, verso 1, que diz, dia e noite clama a ti. Então, dá a entender orar sem cessar. Então, eu busco ao Senhor de manhã e à noite. Então, está representando o período claro e o período escuro. Então, com isso, todo dia. Então, era o aspecto dessa totalidade. Também os jogos de palavras empregam o som das palavras para fazer um trocadilho e destacar uma mensagem espiritual. E aí ele dá o exemplo do Salmo 96, 4 e 5, só que aí já usa um pouco do hebraico, porque quando ele fala de deuses falsos, e que seriam ídolos, né? Ele fala de Elilim, e aí então Elohim, Deus verdadeiro, e Elilim, ídolos. Então Elohim, Elilim. Então ele faz esse trocadilho com as palavras que facilita o entendimento. Finalmente a palavra selam denota uma breve interrupção. Então, como era um cântico, existia pausas. Então, quando tinha essa expressão selam, era pausas que era dada, e aí ele dá o exemplo do Salmo 61, verso 4, que tinha essa pausa para os acompanhantes musical. Então você vê que os salmos têm técnicas, tem grupos, né? Porque é interessante identificar esses grupos, porque tem pessoas que gostam de, no seu dia a dia, ler um salmo, e depende do momento que a gente está, tem salmo que nos auxilia muito. E você lembra que eu deixei um desafio aí, a cada dia ler um salmo? Qual foi o salmo que você leu hoje? Eu li o Salmo 25, então eu gosto muito desse salmo e convido você a ler esse salmo
ou ler algum outro da sua preferência, mas deixe sempre no comentário o salmo que você leu, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, obrigado por cada amigo que veio no canal estudar a Tua Palavra, que o Senhor continue a cuidar deles e nos traga amanhã no mesmo horário para estarmos aqui em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos. Tchau, tchau.